Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou o Osmar Campbell, estou aqui hoje com o Fabiano Cabreira. You got them right! Tamo junto, Osmarzinho, que prazer estar do seu lado. O ombrinho tá machucado, tá doendo? Como sempre. Tá? Ai, Onde estamos, Fabiano? Estamos na arroba Pé de Pano Produções, vai entrar aqui, ó. Ele coloca agora nesse momento em 3, 2, 1, tá aqui. Pão. Aqui você manda um direct pro Catito, se você quiser gravar, fazer tudo que envolve câmera e vídeo, fala com ele, fecha o seu orçamentozinho especial com o menino aqui, ele tá à sua disposição. É isso. Muito obrigado, Pé de Pano Produções. Tamo junto. Vamos aproveitar também e divulgar nossas redes sociais. @Contrapartida no Instagram. Aí, ó, Aí lá Instagram. você consegue aqui, ó, vai aqui, você consegue seguir a gente e acompanhar a nossa agenda e quem já veio, Boa, para você boa. assim poder lá no YouTube acessar os episódios inteiros, né? E ver as entrevistas que a gente gravou, os programas que a gente fez. Sigam também a gente nas nossas redes sociais pessoais, @Osmar Campbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira aqui. Boa, E é isso. Que vozinha sensual. Ah, Você tá horrível. Tá linda essa Aproveitar voz também sua, e cara. agradecer as nossas editoras patrocinadoras aqui do Contrapartida. Editora Devir, precisamente Meeple BR, vem pra mesa Fanbox, Copag e Bestmark. Distribuidora, sempre que você tiver que escolher entre jogos de editoras diferentes, priorizem essas aqui, que são as empresas que apoiam a produção de conteúdo nacional. Boa, importantíssimas, ótimas, Muito obrigado, maravilhosas, muito obrigado. as melhores. Nós Estamos amamos com vocês. quem hoje, Fabiano? Estamos com o grande Rogério Faria! Oi, pessoal. Que monstro! Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Prazer ter pelo você convite. aqui. Vamos ver um papo legal aí. Mais um que veio direto da feira pra cá, não é isso? Me colocaram uma arma na cabeça, me botaram no carro e eu tô aqui agora. É isso. O que você tava fazendo lá na feira? Conta pra nós. A gente está participando da Butantan Gibicon, que é uma feira para quadrinistas, né? Então a gente levou o nosso trabalho lá e vende o trabalho, conversa com o público, apresenta os lançamentos. Dá pra fazer muito negócio lá? Não, dá Fechar contrato, fechar não sei o quê, ou não? É mais pra ficar com o público? Não, mas vai ficar com o público, né? Mais o contato com o público, apresentar o trabalho, o público que já conhece vir conversar com a gente e criar essa rede, né, de contatos. Distribuir autógrafo, fazer meet and greet. Foto, É fazer ser paparicado, né? Ser convidado para festa de 15 anos. Massagear ego. Ser convidado pra festa de 15 anos. É esse o trabalho. Tem Casamento. vergonha na sua cara, ó. Não, a gente só... Ué, o quê? Você vai fazer o quê na festa de 15 anos? Ué, já tá. Eu sou artista convidado, é lá. É isso, pô. Você quer Tirar dançar, foto, cara? Tirar foto com a galera. Presença VIP, pô. Ele não meteu essa. Você já foi? Então tem cara de quem tá nessa parada, nessa pegada, hein, pai? Cara, se me pagarem bem, eu vou, ué. Bem, quanto? 500 contos você vai, filho. Que mané Lógico paga que bem? não. Acho que 500 vai. reais eu não vou por 500. Cadito, Eu não vou. Cadito. que vai. Cadito, quinhentinho, Não mas se ele olhar na agenda e falar, não tenho vou, nada, não vou vou, comer, vou não beber, dou uma dançada da valsinha, Quanto eu vou gastar de maquiagem, meu amigo? Comida, nada que bebida seja grátis, lindo, né? Cabelo. nada que seja lindo. Porra, ajustar o terno. Que isso, me respeita. Que isso, cara, a Pode arroba Black. Osmar Campbell com 2 L's, 500. manda isso a proposta. Se tiver só 500, não me manda. Eu tô avisado. Não vou. Não vou. Vai, eu, ó, quinhentinho, 5 notinhas de 100, uma em cima da outra. É, no mínimo 2 contos. Se for, Ah. se for na região da Liberdade ali, que é perto de casa. Criar um perfil no Instagram e mandar um box pra ele. Vai demais, e depois o print aqui aceita, Isso. quinhentinho, tô liberado, vai, é rapidão, tô O indo. print, cara, desesperado. Manda a localização. Pelo amor de Deus. Faz o É Pix. hoje? É hoje? Se fizer o Pix, mandar a localização, tô cancelando dentro. o show aqui. Tu vai, eu sei que vai, eu sei que Cala a vai. boca. O cara ia de graça, que não ia nem cobrar nada, era só tá esperando um convite. Comida e bebida grátis. É só isso tu já vai Então, escrever sobre a história da aniversariante. Ó, temos aqui uma sinopse do nosso convidado, Fabiano, Que por favor. isso, nossa, menino, caraca. Começa aqui, ó. Começa tem a aqui. Ó. grande e tem a curta. Ah, tá, vamos na, você prefere... Vai na curta. Tá bom, vamos na curta. Editor assistente da editora Draco. Não é registrado, nem PJ, nem nada. Isso aqui é parceria na amizade, que nós já conversamos fora do ar, isso aqui. Colaborando em diversas obras. Isso. Roteirizou Retratos Brutos 2022. E Marighella, #livre. Cadê? Deixa eu ver. Olha só. Caraca, mas tá. 2020. Tem participação nas coletâneas 10 Maneiras de Morrer, 2022. Astrum Argentum, De Aleister de Crowley. Aleister Crowley, Olha só. 2021. E Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial 2020. Falamos dessa belezinha aqui com o seu parceiro, O Eduardo Cassi. Isso aí. Companheiro. o grande Cassi. Em 2022, estreia oficialmente na literatura com um conto
em Estranho Brasil Colonial. É Isso. isso? Tá pra sair. Não, Estranho Brasil Colonial. Esse é Esse é o nome da coletânea. da coletânea. Isso. Essa você assina sozinho? Sempre Não, pela Draco. são vários autores participando, né? E, na verdade, assim, essa coletânea, A 10 Maneiras de Morrer, que você citou, de quadrinhos, Tá. é Estranho Brasil Colonial, ela é criada a partir de um curso que a Draco ministra de quadrinhos e literatura. Então, eles selecionam, junto com os autores, eles preparam os contos, selecionam os contos e publicam. É a primeira publicação desses Que autores. maneiro. Tem um curso da Draco de Sim, eles literatura pra Tem galera? um curso de histórias curtas de quadrinhos, histórias longas, um curso de contos e um curso de romance e de literatura, que a cada semestre eles estão abrindo novas turmas e criam os maneiro. temas, e junto com os temas eles formam as coletâneas para trazer as primeiras publicações, né, de cada autor. A editora Draco dando aquela garimpada, buscando novos talentos, tentando revelar a galera. Sim, é a forma que ela achou, assim, Preparando. tanto de formar os autores, né, como de Que selecionar maneiro. esses autores para... Pô, que legal, que iniciativa legal, cara. Não fazia ideia disso, não. Sim, é um projeto bem bacana. É tipo semestral ou ano? É um curso que dura quanto tempo? Ah, o curso acho que ele dura 2 meses, mas... Tu dá aula lá? Não, tu Não. participou do curso e... Participei do Qual curso foi? já sou autor de quadrinhos da Draco desde 2019. Tá, Daí, ano passado, eu participei do curso de literatura. de literatura. A partir do curso de literatura, né, que é ministrado pelo Eric Sama, que já é autor da Draco, publicou e premiado, né? E ele é o sócio da Draco, um dos editores. Daí a gente criou essa coletânea e agora esse Mas final quadrinho de ano, não é então, literatura também? não, são linguagens diferentes, né? Porque tanto na literatura você tem esse trabalho de um trabalho narrativo muito maior do que você vai desenvolver nos quadrinhos. É lógico que muita coisa conversa, porque você vai criar cenário, vai criar personagens, você vai trabalhar com ritmo, você vai trabalhar com rimas narrativas, né? São trabalhos diferentes, mas o escritor, né, de literatura, ele narra toda essa construção que ele está fazendo direto para o leitor. O roteirista de quadrinho, ele conta a história dele para o desenhista de quadrinhos, né? Caraca, louco isso, hein? Não. Ele não conta diretamente pro leitor final. Não, Ele tá num processo com outras pessoas. isso. É porque um erro comum, né, que às vezes acontece com os roteiristas de quadrinho é achar que ele está escrevendo aquele roteiro para o público. E não é, aquele roteiro é uma comunicação que ele está fazendo com o desenhista e no máximo o editor vai ler. Ninguém mais vai ler aquele roteiro de quadrinhos. Então é uma forma de você conversa com o escritor e junto, com o escritor não, né, com o desenhista, e junto vocês vão construir essa obra coletiva que é a história em quadrinhos. Não, Né? mas peraí, eu me perdi numa parada aqui. Tem o roteirista do quadrinho e tem o autor do quadrinho. São duas pessoas diferentes. Não, são vários. Tem o autor de quadrinhos que ele vai ser capaz de roteirizar, de desenhar, de colorir, de letrerar, de imprimir e fazer tudo sozinho, lá, um autor independente. Mas você pode trabalhar com uma equipe. Então, uma pessoa faz o roteiro de quadrinhos, uma outra pessoa desenha esse roteiro de quadrinhos, ou ela já coloriza, ou entra uma outra pessoa para colorizar, entra uma outra pessoa para fazer balão. O que eu me confundi é que por um momento eu achei que o roteirista era o mesmo cara que escrevia a história toda. Não, mas Tá. eu crio a história, eu escrevo a história, transformo isso num roteiro para orientar o desenhista no trabalho que ele vai fazer ali. Entendeu? Tá. Então, eu posso tanto ser uma história original, como posso adaptar da literatura, de algum outro meio, e transformar isso num roteiro. Então vamos pegar a sua timeline aqui da sua história. Qual foi a primeira coisa que você escreveu profissionalmente, vamos dizer assim, né? Mais profissionalmente, porque até 2019 eu estava lançando quadrinhos independentes. Boa. E estava fazendo vários cursos de roteiro na área de quadrinho e junto com o Rafael Fernandes da Draco. Tá. Na época eu era aluno dele, dos cursos dele, né, de roteiro. Peraí, então, esses quadrinhos independentes, quem quiser, quem achar hoje, ler, consegue? Então, eu teria que imprimir novamente, porque... Você tem o os que eu arquivos fiz, só de eu forma esgo- digital O que dele. eu fiz, eu esgotei as publicações, né? Penso em reimprimir isso novamente, mas assim, tá fora, não acha. Não acha, tá? E seriam contando o quê? Quais são os personagens, daí- histórias que você conta aí? Foi assim, foi uma fase que sempre quis escrever, mas até aos meus 20 anos ali fui fazer faculdade de Direito, me formei em Direito e fiquei 10 anos fora desse mundo. Mais né? um Pior coisa advogado. direito. É, Mais com 30 anos eu resolvi Bom assim, mato.
vou voltar a Eu escrever. me formei em direito também, nunca usei também. Os caras que vêm aqui ou é ex-advogado. Ou é TI. Ou é TI ou é É, advogado. tem o advogado, é Tudo impressionante. frustrado, né? Que vai acabar. Porque geralmente o cara que é advogado, ele que não exerce o direito, se tu fosse questionar ele teria feito TI. Não, o meu irmão fez TI, daí eu fico Ah lá, só ah lá. vendo ele assim, pô, o cara, toda hora ele fala, Rogério, achei um emprego muito bom, tô legal e tal, passa 2 meses, Rogério, saí, achei um melhor, eu falo, caramba, por que que eu fiz direito? Eu já pensei Tá muito sempre nisso com já. essa história, achou o melhor. Sempre. Mas Mas é desculpa, onde é? retome Mas o- onde é? retome Não, o é na seu- Tailândia, mas eu tô trabalho de casa. Ganho triplo. Aham. Retome o raciocínio, desculpa. Bem, Você retomando o tava- raciocínio, daí com uns 30 anos resolvi voltar a fazer quadrinhos. Tá. E daí, junto nasceu meu filho, né? Então não tinha mais tempo para fazer quadrinho, nem para trabalhar, nem para nada. Então comecei escrevendo para tiras em quadrinhos, um amigo desenhava. A gente foi publicando isso na internet durante uns 3 anos. Daí eu parti para as histórias curtas de 8, 10 páginas e era ficção científica, era drama, era folclore lá local, Corpo Seco, essas coisas, lendas locais da minha cidade, né? Maneiro. E daí depois disso, Desculpa, qual que era a sua cidade mesmo? Paraibuna, Paraibuna. interior de São Paulo, Tá. né? Então trabalhei bastante com folclore local em algumas das histórias, mas na verdade eu considero esse trabalho assim a minha escola ali, eu estava treinando e aprendendo a fazer quadrinho. Tem coisa que eu publiquei, tem coisa que está desenhada. Nessa época eu pagava alguém para desenhar porque eu não desenho, né? Eu sou roteirista de quadrinho. Então tem trabalhos lá que eu nem publiquei, que depois que ficou pronto eu falei, nossa, não tá legal. Mas foi a minha escola, foi isso, até chegar em 2019, quando eu lanço o quadrinho de Marighella, que eu considero, assim, profissionalmente... Esse foi seu primeiro... É. Você falou do folclore local aí da sua cidade. A gente tá falando do folclore do Brasil inteiro, ou tem coisas específicas? Tipo, por exemplo, a história do Dioguinho chegou por lá, já ouviu falar? Não. Não, Do não Matador? Não, que era tipo um lampião. Foi inventado. É do interior aqui de São Paulo, pô. Achei que tu tinha ouvido. Paraibuna. Não é tipo, é que ele rodou o interior todo, é tipo o cara que... É que tem um imagina, bairro imagina. interior no sul de São Paulo. Pô, dá um exemplo aí de... Não, onde- uma figura bem típica lá, né? Lógico que não é exclusiva de Paraibuna, mas é o próprio Corpo Seco, que... Nunca ouvi falar. Já ouviu Não. falar, Osmar? Corpo seco? É. Não, calma, segura as piadas. Esquece a Vou só pergunta. dizer não. Você é. Eu só ia dizer não desde o começo. Qual que é a parada do corpo seco? Eu já falo corpo fechado. Corpo fechado tem o cara aí, já vou falar tranca-rua? Já. Olha lá. Não, mas assim, o Corpo Seco, ele é conhecido como um folclore nas outras cidades. Em Paraibuna ele é real. Né? O Corpo Seco é um cidadão que ele foi tão ruim, mas tão ruim, que quando ele enterraram, a terra cospe ele, o inferno e o céu aceitam a alma dele, né? Então, Caraca. o padre da cidade pega o Corpo Seco, leva ele para um lugar longe da cidade, benze o território que ele vai ficar, e ele fica lá e não pode sair de lá. Ele não tá vivo, mas tá ali, tipo um morto-vivo que vai ficar definhando pro resto da eternidade naquele local cercado ali de terra por ele, né? Até que um dia alguém, sem querer... É que um dia alguns Mas adolescentes. como assim Paraibuna é real? Não, é real, porque eu conversava com a minha avó sobre o Corpo Seco, ela dá o nome, a família, fala quem foi enterrado. Aquele Corpo Seco do Morro do Corpo Seco, ela viu a procissão que levou o corpo. Toma! E Toma! Ela fala, O folclore não é assim uma história Respeito o real, interior, né? amigão. Respeito o interior. depois não é assumido, mas esse Corpo Seco é real. Exato, entendi. E ela fala, ó, Caraca. eu vou te falar o nome, mas você não pode revelar pra ninguém. É. Daí ela contava o nome do Corpo Seco. você porque lá vai falar, tem... pelo E aí toda tem vez uns que ela 2 ou contava essa 3. história, ela dava um nome diferente. Não, cara, o povo do interior, da roça, de fazenda, você vai falar negócio de lobisomem, os caras olham dentro do seu olho e falam assim, existe. Não, mas assim, existe, eu já vi, meu avô viu, meu tio viu. É porque hoje vocês moram na cidade você não vê nada, mas mora na roça. Vai conversar com o povo da Sim, roça. não é lenda. Eu tinha um vizinho de 90 anos, quando eu morava num outro bairro lá, chama Grota do Saci, o nome do bairro que eu morava. E eu vi o Saci lá. E daí ele era meu vizinho e ele viu o Corpo Seco. Ele contou, eu escrevi uma história sobre essa que foi publicada na revista Mestres do Terror. Uma história em quadrinho contando como que foi o contato dele com o Corpo Do Seco. ponto de vista do vizinho, de alguém que viu, ou do... Não, a história dele é Por que que você tá rindo, cara? Tá o desmerecendo. cara O negócio tá me é verdade, ó. desacreditando. Não, tô me É divertindo, verdade, cara. existe, cara. Tô me Ele divertindo. tá rindo da gente, ele tá rindo com a gente. É isso, pô.
Então, Esses caras que não é do interior, não cara sabe da cidade a riqueza grande. cultural que existe lá, cara. Tá lá. O interior, Minas Gerais é do tamanho da Alemanha. O interior é grande, cara. Acontece coisas no meio desse interior aí que você não sabe, cara. a Tá gente lá. vê mãe de ouro que só vê disco voador. entendeu? É, uma outra cara. coisa. Tu só vê pé de açaí, cara. De prédio, menino de prédio. É, ô. Mas é isso, daí assim, é bastante. Tem uma fonte lá riquíssima pra gente explorar também nessas histórias locais. Tá, mas ninguém acha, então você ferrou com o sonho de todo mundo. Hum. Ó, e aí por que tu foi pro Marighella? Qual que foi a fita disso aí? Eu tô sabendo que teve umas treta aí, né? Teve uma confusão, você arrumou confusão aí. Não, rolou bastante Rolou? confusão quando a gente tava lançando. A gente lançou. Quando eu decidi escrever sobre Marighella, porque era uma figura que eu queria conhecer, então eu resolvi pesquisar sobre ele. Nessa pesquisa que eu fiz, acabei assim, me apaixonando pela história dele, né? Apesar de todas as contradições, é uma história riquíssima por um personagem que realmente existiu. E em 2017... Claro, como a do Bin Laden também é, né? Não, Como a do... todas todos- essas histórias, do, sim. do Hitler também Isso. é mais... Lógico. Só que você vai criar uns vínculos com os personagens e com outros não, né? E você se identifica ou não. Daí você cria uma identificação com ele. E em 2017 resolvi escrever sobre ele, fazer 20 páginas de quadrinhos, chamei o Ricardo Souza, que é o desenhista do Zé Murai e tal, e ele topou fazer, quer abrir? Pode abrir. É. E daí ele... Sem graça de perguntar. O cara falar, pode abrir, R$50. Faz o Pix. Daí ele topou fazer e em 2019 a gente lançou a campanha no Catarse. Então, cara, mano, é legal essa parada de lançar no Catarse. Foi um sucesso, né? Era um quadrinho independente, a gente queria imprimir uns 100 exemplares e lançar uma historinha de 20 páginas, né? Só que, assim, ao mesmo tempo que que a gente foi bastante atacado nas redes, na divulgação desse projeto, ele foi um projeto que foi além das nossas expectativas na campanha de financiamento no Catarse. Então, peraí, o ataque foi na divulgação, foi antes? Sim, durante a Não campanha foi nem de com o divulgação. projeto pronto. Não. É isso que eu falo assim. Pô, então te ajudou, acabou gerando uma Não, parada, já, não é? Esse é um ponto positivo desses ataques, né? Porque você gera aquele engajamento na rede. O pessoal começa a Aham, falar, é. começa a te atacar, você tá uma semana lá no topo dos grupos de Facebook que você colocou. Daí baixou, na outra semana você coloca de novo, a galera vem te atacar novamente, né? E por outro lado foi isso, bombou a campanha, a gente acabou colocando mais 20 páginas de quadrinho e convidou o Jefferson Costa para fazer uma terceira história. E a gente acabou fechando nesse quadrinho a vida do Marighella, assim, da infância dele até a emboscada que o matou, né? Com a participação do Ricardo Souza e o Jefferson Costa na arte. Mas a treta foi o quê? Tem microfone? Puta, não esqueci. Não tá aqui. Não, mas a treta que rolou assim na época que a gente estava fazendo a divulgação, muita gente xingando de lixo e vocês são imbecis. Porque você contou a história de outra forma? Não foi antes de lançar. Teve juízo de valor, Gente, então. o que eu Tipo assim, você vai perder tempo contando a história e denegrindo o cara. Não, mas o que eu falo assim, a questão não era nem que eles estavam dizendo que o trabalho era ruim. Os ataques eram no sentido de que você não pode fazer esse trabalho. Tá. Você não pode escrever sobre ele. Né? Mas... Então, tinha gente que falava que era lixo e tal, tinha gente que falava que a gente Teve um comentário que falou que a gente merece o mesmo lugar que Marighella, que é a Vala. Tem um outro cara que falou esses nomes têm que ser anotados para passar para a polícia e não sei o que, entendeu? Daí foi vários tipos de ofensa. Então é isso que eu falo, assim, depois que o trabalho está pronto, alguém pegar e falar, nossa, mas é ruim, não gostei dessa história. É uma coisa. Mas falar assim, você não pode escrever sobre isso, é uma coisa que é... Não existe Entendeu? nada que você não possa Sim, escrever nada. sobre, cara. Isso Mas eu acho que partiu um preconceito de achar que vocês iriam endeusar o cara, ou sei lá... Né? Deve ter sido um ataque de galera mais de direita. Não, foi. E porque eu sou de esquerda, né? E o trabalho que eu escrevi sobre o Marighella e agora que a gente está lançando sobre o Paulo Freire, é lógico que não é neutro. É lógico que tem o viés meu e dos autores que participaram. Boa. Só que é o seguinte, o que a gente quer colocar Não, trazer o debate. Sim. Você vai ler e vai falar assim, concordo com a sua visão, vai falar, não concordo com a sua visão. É esse debate que tem que existir. Sim. Agora, não um debate de você não pode Não fazer pode. falar. Lógico que não pode. Não existe esse negócio de não pode. Eu achava né? que quem estaria falando que você não poderia escrever era o pessoal da esquerda, do tipo assim, não toque neste nome. Você não tem...
Você não tem poder. Não, é que eu acho que a galera já viu, ou já devia saber Teve que isso, você é senhor- meio canhota. Falou, o cara vai fazer um trabalho e deu usando o cara. Mas Foi antes ou depois do filme? Eu Não, sei que- foi antes do filme ser Tá, lançado. então não teve nenhuma correlação o cara julgar o seu trabalho pelo do filme. Não teve, assim, na época já tava a conversa do filme. Teve, já tinha uma onda então da parada. Não, eu acho que o filme cresce bastante, acho que em 2019, final de 2020, quando eles estão tentando lançar o filme, daí que ele toma a imprensa. Tá. Na verdade, final de 2019, quando eles estão tentando lançar o filme e não conseguem lançar. Mas, assim, a gente começou esse projeto em 2017, o filme já estava rolando, mas Tava sem nenhum sendo vínculo gravado, com o né, em filme, 2017. Isso, sem nenhum vínculo com o filme. Então, cara, mas tu achou que a galera ia falar porque a galera da esquerda ia proteger a parada? Não, sabe o que é? Eu me lembrei agora, meu lapso de memória, é que quando o Peter Jackson foi fazer O Senhor dos Anéis, quem criticou mais é quem amava O Senhor dos Anéis. Sim. E falou, ó, quem você pensa que é pra fazer um filme de Senhor dos Anéis? Aí a galera foi lá pra ver, deixa eu ver, não, tá fazendo direitinho, pode continuar, tipo assim, Tipo, entendeu? não mexe numa coisa que eu amo. Então. tem esse outro lado Tem também. esse do lado, mas Desse lado não foi o teve, caso, né? Não teve. Eu não sei se tem uma diferença de você... Deve ter uma diferença imensa. Também porque não sei se tem uma carência de material. Né? Ah, Tem sim. uma carência de material sobre eles. Tem o livro, lógico, tem algumas biografias sobre ele, né? Mas acho que tem uma carência em geral de material sobre isso. E não tem uma base de fãs em cima da biografia dele, igual tem uma obra do Tolkien, né? Não tem em relação a isso. Acho que a esquerda poderia atacar no sentido de lançar um trabalho que, de repente, eu fizesse um trabalho que não tivesse a ver com as ideias que o próprio Marighella pregasse, né? E foi o que a gente... Eu acho que na discussão, essa posição que você teve antes, agora há pouco que você se posicionou aí, eu acho muito legal ter na discussão, sabe? Uma coisa assim, ó, eu sou canhota, tô fazendo um livro falando do Marighella, amigão. É óbvio que você falou nas suas palavras, né? É óbvio que vai ter a minha posição, ou a minha leitura histórica ou da parada. Uma vez que você jogou com as cartas na mesa, tá sendo com essa honestidade, acabou a conversa. Quem vai lê sabendo que um cara que curte, tá contando essa história. É diferente da pessoa se postar como neutrona. Não, eu vou só narrar historicamente o que aconteceu. E ter lá um monte de... Vai ter ódio dos dois lados. Hã? Vai ter ódio dos dois lados. Porque é mentira, né? É Exato. mentira você falar que você vai Não, você cara. neutro, você você vai tá lá lá, e pode Exatamente. ler Aí meu quem tá trabalho. lendo fala assim, Entendeu? os caras tá tentando me enganar, tá tentando me convencer de uma parada, fingindo que não tá. Aí é pior, né? Exato. Então, Foi maravilha. Importante mais ou menos o é- processo que daí depois a gente está lançando Paulo Freire agora, em 2022, né? Também... Levando para a CCXP. E Maneiro. daí também a gente teve ataques durante a campanha deles de divulgação, Não mexe de... mas não Tá. foi a mesma Não foi, uma intensidade Marighella do foi mais Marighella, forte. não. É que o Marighella, eu acho que puxa mais, é mais revolucionário, mais radical, doido, não Eu sei. também não sei, cara, se tem alguma relação com o alcance das redes, como era em 2019, como mudou agora em... Porque, em geral, nas nossas campanhas de quadrinho, que a gente está usando as redes para divulgar nos últimos 2, 3 anos, parece ter um engajamento menor do que tinha antes. Então, não sei se está chegando na mesma quantidade de pessoas igual chegava antes. Tem uma Isso aí suspeita. teve esse negócio de a campanha, agora é Copa, tá? As redes estão meio bagunçadas. Foi um sucesso essa campanha do Paulo Freire em 15 dias, né? Que a gente Mas lançou. vamos seguir a linha Vamos. aqui do seu primeiro, então foi o Marighella. Daqui você foi pra onde? Daqui eu fui convidado para fazer parte da coletânea Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial. Boa. Né? Era uma coletânea que já estava fechada e daí o Rafael falou comigo em 2019, Rogério, quer entrar? Eu falei, quero. Ele falou, então você tem 3 dias para apresentar um roteiro. E Tá daí- tranquilo aí? Tá, que gostoso. Parece a gente marcando pra gravar com a Catita. Catita, amanhã a gravação, Catita. E daí, tipo, eu sou bem Caxias, o cara falou 3 dias, 3 dias que eu tenho. Então, e um dia eu mandei pra ele umas 5 opções de história, ó, o que você acha dessas 5 opções? Ele falou, ó, essa e essa é legal você desenvolver. Daí, beleza, eu falei, então eu quero essa opção aqui. No segundo dia comecei a desenvolver, no terceiro mandei o roteiro pra ele e ele fez o trabalho de edição. Algum embasamento histórico? Também. Então, Tipo- a nossa história, ela é baseada num fato real, é a última do Última quadrinho. aqui. Rogério, eu tava lembrando agora, tô recebendo esse convite aí, faltam 3 dias. Toda vez que eu recebo um convite pra fazer alguma coisa, um projeto legal, isso aí é uma coisa que eu já levei pra minha carreira, já tem uns mais de 10 anos que eu sempre penso isso. Sempre que alguém me convida pra uma coisa boa, eu sempre paro e penso,
quantos nãos essa pessoa levou até chegar no meu nome? Quantas pessoas? Ui, como isso chegou em mim? Por Como é que chegou em mim? Eu fui o primeiro a ser chamado? Não fui, né? O negócio é amanhã? Não fui, não decidiram hoje É. essa parada. Então você fala não pra você rir do próximo. Olha lá, que ele isso, ó. aceitou. Que ele aceitou. Beleza. Quando alguém me encheu, eu falei, acho que o Vitor tava ocupado no dia. Mas acho tu que pensa, o Murilo- por que os outros falaram não? Será que não seria um Não, às vezes motivo o cara bom não tem a pra falar? data. Às vezes é só, tipo assim, Tá, não tem a data. aí, beleza. Ele Se foi for uma chamado coisa- com 3 dias, só... Ah, não, Aqui foi. Tu tá dizendo, então, E outras pessoas que outras foram pessoas chamadas. recusaram, aí põe a deixar nele, é Chama isso? o Rogério, vê se o Rogério quer. Ah, puta, vou ter que chamar Não, o chama Rogério. chama o quebra-galho. Isso. Não, mas na verdade, assim, a coletânea já estava fechada com 8 histórias e ia ser publicado com 8 histórias. Daí ele me convidou e convidou o Eduardo Cássio também. Ó, vocês querem fazer parte também? Mas na coisa assim, tipo, já que a gente é do grupo e não tá aqui, vocês querem entrar? E daí a gente entrou também. A minha história, a última história desenhada pelo Laudo Ferreira, né? Com as cores da Tainan Lar. Caraca, então. Como chama a sua história? Quem é a última? Ah, cara, Não, eu não lembro nem sobre o que eu escrevi. Sobre o Essa- que eu escrevi. Dá uma olhada aqui, ó. Como que chama? Bodas de Água e Sal. Né? Bodas de Água e Então, Sal. ela é baseada numa história real, que durante a Segunda Guerra Mundial, O navios Laudo Ferreira não é brasileiros... o que veio aqui com a gente falar do Zé do Caixão, não? Assim, provavelmente, Foi? É. assim. Né? Tá. E daí é sobre navios brasileiros que foram afundados por um navio alemão na costa nordeste brasileira. Eu conheço a história, é Então, verdade. é uma história surpreendente. Você pensar Tá. que no Brasil os navios foram bombardeados. Dizem, né, que dizem que foram os alemães, né? O que a gente tem na história, Não o que é? a gente tem no relato é isso. Mas né? você já ouviu outras versões, não, dessa história? Ah, não lembro se na época eu cheguei a encontrar Quais são as outras outras versões. versões? Tem teorias da conspiração que dizem que foram os americanos que afundaram, Ah, tá. colocaram a culpa nos alemães para o Brasil entrar. Sim. É porque daí a Não nossa tinha história sido tem... os tupinambás que... O cara mete uma Os teoria. marcos deles. É O que Brasil a no- tava na dúvida, não vou. Ah, fundaram. Você viu o que os caras fizeram? Fundaram teus nomes aqui, ó. Não vai vir? Ah, agora eu vou. Mas o final da nossa história Dá pra saber. é o Getúlio Vargas anunciando a entrada do Brasil na guerra por causa desse bombardeio. É uma história de terror fictícia, né? Que a gente baseou nesse fato acontecido. Porra. Ah, tem. Tá, não pode dar spoiler aqui, né? Não dá spoiler É, não. tem uma surpresinha aqui. Porque pensa, cara. Qual foi a surpresinha que tu viu? Na última folha aqui, ó. Aí, ó. Agora vocês vão comprar mais gibi, pô. Isso é uma imagem assim, ó, pá, na sua cara. Toma. Porque pensa, cara, tu Alemanha nazista lá. Não sei se já tava. É que a Alemanha abriu frente pra todo lado. Sim. Tava com França, tava com Inglaterra, tava os italianos tomando fumo na África. Aí já foi pra Rússia, que foi onde ela cagou tudo. Sim. Pô, tu vai atacar um navio lá na América do Sul, irmão? Tu Não, pensa mas- comigo? Então. O que tu vai ganhar de afundando o navio brasileiro? Ganha mais inimigo. Não, Então, é. Mas uma das versões foi uma coisa sem sentido, deu uns 5 minutos no navio alemão e resolveu afundar o navio brasileiro. Né? Tá. Na hora foi pro Trade Tem Topics. um Essa submarino, versão- né? É um submarino, isso, Tem exatamente. uma lenda que eles tipo, se perderam, que eles estavam tentando dar a volta para chegar nos Estados Unidos pelo outro lado, para não ser detectado, e aí encontraram os navios brasileiros. Então, pode eles teriam, ser, eles teriam pode. confundido os navios brasileiros isso. sem identificação com navios de Com guerra navio e de resolveram guerra, afundar uma isso. frota de guerra. É que o navio Brasil não devia ter dinheiro, não devia ter identificação mesmo, né? Porque custa, ia pintar navio, aí sai a tinta, tem que Pendurar a repintar, aí tem que bandeirinha. pagar o cara e tal. Aí deixa sem identificação mesmo, que não Não, temos melhor, dinheiro. né? Temos Faz tempo. duas Eu balas acho em cada... que nem eram navios militares, né? Não eram navios Marinha comerciais, Mercante. Marinha Mercante. Então, naquela época não tinha dinheiro, não era Copa do Mundo, então não tinha as Não tinha bandeirinhas do bandeirinha, Brasil não tinha, penduradas nos barcos. Pô, os caras, quando quer fazer guerra, os maiores arrumam foda. desculpa e faz a parada. Às vezes era festa junina, tinha umas bandeirinhas coloridas, confundiu o pessoal, né? Quantas histórias tem aqui? São 10 histórias, São 10? todas de autores nacionais, Porra, né? que maneiro. 10 roteiristas, Arquivo secreto, 10 isso é legal, desenhistas, além dos Todas nessa escritores. pegada terror e... tem uma Nessa parada de coletânea? sexo, né? Não, nessa coletânea tem histórias reais, baseadas em pesquisas históricas, sem nenhum teor fantasioso, de terror, e tem histórias que também tem essa pegada de terror, essa pegada mais para fantasia, mais terror. Né? Então é variado, é um mix bem variado aí. Tá bom, Entendeu? beleza. E daqui tu foi pra onde? Isso daí, a gente foi para Astrum Argento de Aleister Crowley, que é uma série da Draco inspirada
inspirada em escritores malditos. Então, o primeiro foi o Edgar Allan Poe, né? Essa coletânea eu não participei, foi antes de eu chegar na editora. E quando eu já estava lá, a gente desenvolveu essa coletânea aí. Então, são histórias inspiradas em Aleister Crowley, tanto no que ele escreveu quanto na vida dele. São 8 histórias. Tá, então o Aleister Crowley era quem? Ele era isso aqui que tá aqui? O mago que era escritor? Magista, alpinista, poeta, pintor, agente secreto, escritor e uma das figuras mais influentes da história do ocultismo. Crowley viveu muitas vidas em apenas uma. Esse é o Mr. Crowley, né? Da Sim, música é do o Ozzy, Mr. né? Crowley, da música do Ozzy. Ele inspirou Só tem esse, todo... só tem esse famoso com esse sobrenome? De Crowley? Acho que sim. Ué. Não, mas o Mr. Crowley da música do Ozzy é ele. Não, eu sei. Eu tô assim, se eu vi algum outro Mr. Crowley no mundo, Ah, não. não tem outra pessoa famosa desse Não, ramo com esse que eu- sobrenome, né? Não, que eu tenha visto, não. Tá. Daí ele foi um cara envolvido com magia, né? A gente fez bastante... Ele criou a Telema, que é uma religião, que inclusive influenciou Raul Seixas e Paulo Coelho, diversas outras pessoas. Daí dizem que ele, na Segunda Guerra Mundial... Não, na Primeira Guerra Mundial dizem que ele era agente duplo dos dois lados. Na Segunda Guerra Mundial ele teria travado uma guerra no plano astral contra o Hitler. Então, enquanto a gente Sim. estava aqui no Foi ele no que, mundo que real... derrotou o Hitler. É, então, Só conseguiram derrotar o Hitler por causa dele. então, é uma das Não, possibilidades. isso aqui, ó. Após meditar no deserto para enfrentar os 72 Diamonds da Goetia, Isso. o artista Daniel Canedo materializou uma arte de capa espetacular. Ah, é sério, não é? É sério. Essas artes estão muito Eu bonitas, acho cara. que se tá aí é verdade, Tá, pô, claro, senão pô, não tava. desculpa. É, Desculpa. quando alguém digita coisas, só é impresso se for verdade. Só se for verdade. Isso é impressora da verdade. Entendeu? Então é uma capa dura e tal, é um trabalho bastante bonito. E fala sobre invocação de demônios. A minha história, aí ela é a primeira história, o maior mago que já existiu. É uma história real. Fernando Pessoa, ele se interessa pela... Na verdade, assim, o Fernando Pessoa, ele se interessava por ocultismo e ele viu publicado o mapa astral do Crowley num jornal. Então, ele escreve para o Crowley para dizer que o mapa astral dele estava errado. Nisso, eles começam a manter contato e Crowley vai para Portugal. Em Portugal, ele se encontra com Fernando Pessoa e os dois forjam o suicídio do Crowley em Portugal. Isso é real. Daí, durante um tempo, Não, o Crowley... Isso é real? É real. É real. O Crowley forjou o suicídio dele em Portugal. Junto com o Fernando Pessoa, era a pessoa que estava com contato com ele lá. Ah, mas o Fernando Pessoa? O poeta. Entendeu? Ele foi... O Fernando, Sério que isso é real? O Fernando Pessoa deu uma entrevista para um jornal contando sobre esse suicídio do Crowley. Sabe quem entrevistou o Fernando Pessoa? Fernando Pessoa, um outro heterônimo. É verdade isso. Ele se entrevista... Quiser falar Raul Seixas. E daí, Glória Maria. eles forjam o suicídio do Crowley e tal, mas nisso o Crowley já tinha saído de Portugal e voltado para a Alemanha. Alguns meses depois ele aparece na Alemanha com uma exposição lá de uns quadros dele e tal. Mas isso é um fato. Eles forjaram. E a gente fez... A história nossa é baseada nisso daí. A gente criou uma Nesse história momento, de né? magia. Vocês tiraram esse momento histórico A dele. gente criou uma história de magia e terror baseada nessa... Mas você chegou a ver mais a fundo como que eles forjaram? Tinha um cadáver de alguém de verdade? Não, Era um não. boneco? O Crowley ele se jogou de um lugar ali perto de Lisboa que chama a Boca do Inferno, que é onde o mar quebra ali, e dizem isso. Era um local para suicídio e os corpos não eram encontrados, quem se suicida na Boca do Inferno. Só que uma outra pessoa que tinha relação com eles encontrou uma carta do Crowley, que a gente coloca a carta no quadrinho, que é uma carta meio enigmática. E Fernando Pessoa interpretou a carta. Mas a carta de verdade, a verdadeira, você chegou a ver? Sim. Ela tá aqui? Não, tá em português, né? Tá. Mas a carta é real. É real? É? Lá na Boca do Inferno tem uma placa transcrita a carta que o Crowley deixou, né? E daí o Fernando Caraca. Pessoa faz a interpretação da carta e pela interpretação... A carta não diz eu me matei, Tá. mas o Fernando Pessoa Dá faz a uma entender. interpretação e diz, ó, se ele está dizendo isso aqui, essa conjunção e tal, ele está dizendo que ele se matou. Né? E nessa época o Fernando Pessoa começou a escrever um romance policial sobre
essa relação dele com Crowley, só que esse romance policial nunca foi concluído, nunca foi publicado. Não, os espíritos Tem não que achar deixaram, esses- os esses Diamonds anões não E permitiram. eu explico por que não existe esse romance Ah, policial. é? Tem Porque, aqui? pô, Caraca, que louco isso aqui. Essa carta, foi ele mesmo que escreveu? O próprio Crowley foi o mesmo? próprio Ele Crowley. tava junto na traminha de armar o... Ele e Fernando Pessoa. Fizeram junto. Sim, Tá, ele tava sabendo de tudo, ele deu a carta, sim. E daí ele desapareceu por um tempo e depois ele Por reaparece. que o né? Fernando Pessoa ganhou com essa história? Por que ele se sujeitou a participar disso? Não, não ganhou. Zoeiras? Não, Só de meio que- zoas? meio na zoeira da época, entendeu? Porque o Crowley, ele era uma figura cheia, ele era uma figura muito, assim, na época, no caso de limitações, Misticismo, né? mística, mas assim, muito midiática, muito... Tá. ele se Gostava de autopromovia aparecer, demais, né? gostava de Tá. aparecer demais. Era o Mr. M. TikToker. É. Mr. C. Então você vai ver várias histórias que ele se isolou não sei onde, com uma galera, e daí houve suicídios e mortes e etc. Então ele se autopromovia bastante dentro desse meio da magia. E divulgou bastante da magia, de invocação de demônios, ele escreveu bastante sobre como invocar demônios, como invocar o seu anjo guardião, e criou a própria religião. Mas não funciona, não, essas invocações dele. As Funciona. invocações... Tenta lá fora. O Catito tenta lá fora. Engraçado. Não Só vou que se a falar gente fizer aqui conta perfeitamente, Será será que eles fizeram essa mesa preta aqui riscando com giz branco, Catito? Mas a preta geralmente é pra isso mesmo, né? Pra riscar isso aqui com giz E branco. ainda, Você ainda faz a é estrela. sexta-feira, né? Nem ela. Caraca, bicho. Não, limpa a mesa e traz um bode preto morto aí, vamos mostrar como é que O tá. Zuma não tá aí não, né, o cachorro? Tu acha que era de zoas? Ele fazia o... vou ensinar vocês a fazer o ritual. Ou ele realmente pesquisou alguma coisa em alguma coisa? Teve alguma fonte Não, dele? tem tudo que ele falou tem fundamento. Ele foi um cara que Onde? ele estudou a história da magia, todo o ocultismo, ele estudou isso daí, né? Agora, assim, perguntar, eu acredito na invocação do Não, demônio? ele estudou isso aí uma coisa. aonde? Onde que ficava que é a fonte dele? Que é a história da magia que ele tirou de Não. onde? Isaac? Tudo que tinha na época de escrito de ocultismo. Ele pesquisou, havia muitas sociedades do ocultismo naquela época, na Inglaterra, espalhado. Astron Argento é o nome de uma sociedade de ocultismo que ele participava e naquela época, assim, esses assuntos, esses livros, essas publicações que eles tinham ficavam fechados naquela comunidade. E uma das... Sociedade secreta. né? nessas sociedades secretas. E uma das coisas que se atribui ao Crowley foi a popularização de muitas dessas... E a galera de dentro não curte, né? Não Cê- curte, lógico que não. Você fica Sim, divulgando a parada. sim. Ele é uma figura maldita lá dentro, É. porque ele teria revelado segredos que eram fechados ali pra galera... Tu acha que tinha ainda um- existe até hoje essas sociedades? Ah, deve existir, com certeza existe. Mas será? Não deu uma... Porque só cresce, Acho, né? não, mas acho que ficou Só tem meio, que fazer, ficou eu meio acho, fora né? da moda essas coisas, não ficou? Cafona, né? Existe, mas eu não posso contar. Sumiu, Eu não porra. posso contar. Se eu O confirmar, cara puxa aqui da uma tatuagem da se eu confirmar, vou ter que te matar. Eu não sei, eu acho essas coisas meio antigas, meio... A maçonaria já tá meio fora, os templários cara. não existe mais, Illuminati sumiu tudo. caras Tu esconderam, acha, pô. né? Os caras tão Mas escondidos. existe tudo, cara. Putz, sério mesmo? Tu vai lá ainda Não, fazer reunião? Você vê com notícia roupa, na máscara? imprensa de gente que leva tráfico de aquela atriz do... Não, mas aí Então, era vai misturando amiguinha, um tá? monte de Não, coisa, aí é que tá cometendo um crime. Não, mas lógico que é crime, Não é uma entendeu? Mas coisa você meio- usa essa base de algumas Mas coisas. Tá, o ocultismo, eu falo, esses livros antigos, ritual, demônio. Agora é no acho que essas Kindle, coisas pô. Agora tá online, você faz direto É no, lógico, é o Kindle. no multiverso. Ah, não, o livro dos 72 demônios da Goethe, eu baixei um PDF no Google pra estudar na época que estava escrevendo sobre Crowley. Daí tem lá cada tipo de demônio e como você invoca cada tipo de demônio. Tá no Google. Que da hora, bora, me manda depois. Manda. Tu tentou? Não tem. tentei. Tu é covarde. Tem né? coragem? Tentar, porra. Vamos tentar? Vamos tentar? Próximo Não, mas não olha pra episódio. mim. Episódio. O Catito me bancando. O Catito meteu aqui, ó. Não. Não tem episódio ao vivo, Não faz tem a, coragem, grava ao não, vamos vivo fazer, e ó, sem... Receberemos um ocultista aqui. Que Ô, vai isso trazer... aqui, esse Eu estúdio. monto lá na praça live, a gente faz lá na Não, praça. Catito, tu é cagão assim, Catito? Sério mesmo? Amigo, Cague. I see the people.
dólares. Cagando Sério Cheeto, caga um mesmo? Eu não Cheeto. acredito muito nessas paradas, não. Eu Você sou acredita no meio Gatito? cético. Acho que tá mentindo pra ti. Eu acho que ele tá mentindo. O Catito disse que já viu espírito, mas acho que é mentira. Cara, mas assim, a gente tem coisa que a gente não sabe como acontece, como funciona. É, sim. entendeu? Será? Eu acho que ele sabe tudo. Tem coisa assim que há 200 anos atrás Tu era tá mito. hoje o magia, Dr. House, hein? Aham. Tá. Não, a gente é bem burro. a gente não Eu sabe de gosto nada, pra não. caramba desses assuntos dos Illuminati e tal. Eu acho que tem tudo a ver contigo esses assuntos. Tem aqui, ó, o olho de Ra, né? A sabedoria, o que fez tudo. Sim. Muito maneiro, muito maneiro. Deixa eu te parar, e daqui nós fomos pra onde? Isso daí a gente vai para agora Paulo Freire Presente, né? Que é o quadrinho mais recente. Na verdade, ele começou a ser construído, né? Logo no lançamento do Marighella, a gente estava conversando sobre qual seria a próxima figura que Polêmica que ele nós ia vamos trabalhar falar pra... dentro dessa série. Daí foi uma provocação do Rafael, né? Ele falou, o que você acha de Paulo Freire? Eu falei, beleza, vamos fazer. Era uma figura que eu sabia quem era, mas também não conhecia. E daí, a partir daí, fui ler os livros dele, ler biografias sobre ele, pesquisar material sobre Paulo Freire. E foi uma figura, assim, também que eu fui me apaixonando a cada vez mais, que ia me aprofundando na história dele, né? Então, a gente começou a montar esse projeto desde então. Em 2020, em 2019, nós inscrevemos ele no edital PROAC São Paulo, né, de apoio à cultura. Em 2019 ele não passou, em 2020 nós inscrevemos novamente e ele passou. Então ele foi contemplado pelo PROAC para ser desenvolvido durante esse ano. Junto com o Ricardo Souza, chamamos a Renata Nolasco, que é uma das artistas do quadrinho, e o Jefferson Costa, que fez parceria com a gente em Marighella Livre, e voltou para fazer uma das histórias também. Então a gente conta aí desde a infância do Paulo Freire até o legado dele nos dias de hoje. São várias histórias, então? Assim, são 4 histórias que vão pegando, sequenciais, né, que vão pegando o desenvolvimento dele. Então a primeira história é a experiência dele em Angicos, no Rio Grande do Norte, que deixou ele famoso, que em 40 horas ele alfabetizou 300 adultos em Angicos. E ficou famoso porque assim, não era só um processo de alfabetização, mas de conscientização popular da pessoa assim, com relação ao próprio meio dele, né? Como cidadão. Como cidadão. E polêmico porque se alfabetizou 300 pessoas na pequena cidade de Angicos, você colocou mais 300 eleitores, porque na época tinha que saber ler para votar. Ele leva isso no começo de 64, ele é convidado pelo governo de João Goulart para disseminar, né, esse projeto educacional dele por todo o país, e era um risco para quem tinha os interesses dos poderosos na época, porque você alfabetizando em massa, você vai colocar uma massa de eleitores no cenário, né? E é um dos motivos que leva ao golpe de 64, lógico que tem todo um contexto, e Paulo Freire é perseguido pela ditadura, ele chega a ser preso, e depois disso ele parte por exílio no Chile e fica 16 anos fora do Brasil. A maior crítica que eu ouço sobre Paulo Freire é geralmente quando a pessoa extrapola e diz assim, se ele é bom e o método dele é aplicado no Brasil, por que nossa educação, nosso ensino é uma merda? É porque também o método dele não é aplicado no Brasil. Então, né? não é aplicado. Isso que eu ia falar, se ele em 40 horas alfabetizou 300 pessoas, não era pra ter analfabeto no Brasil. Não, então, mas é que não foi aplicado no Brasil. Sabe onde Paulo Freire está aplicado? Em escola de elite, entendeu? Então, você fala para massa, daí vai aplicar Piaget, vai usar método construtivista, vão usar outros nomes para não falar, nossa escola de elite aplica Paulo Freire. Mas, assim, a massa não tem acesso. A massa, porque uma das críticas dele é que a educação é feita para formar mão de obra barata para o mercado. E a crítica dele, não, a educação tinha que ser... O objetivo da educação tinha que ser criar cidadãos livres, conscientes dessas relações sociais, e a partir daí ele... Faz o que ele quiser, né? Que ele seja capaz... Porque a esquerda ficou no poder tanto tempo no Brasil, e a esquerda leva ele como um guia... Então, a esquerda não aplicou, então, o ensino dele no Brasil? Não,
não conseguiu, porque assim, também para você falar assim, e o governo atual que está saindo, inclusive o presidente já falou isso, assim, a educação, uma crítica que ele colocou para os próprios seguidores dele, que criticaram algumas questões da educação. Ele falou, a educação não é um barco que você vira assim, de repente muda. Não é uma coisa que em 10 anos você vai conseguir fazer essa construção. Ele chegou a ser nomeado patrono da educação, né, brasileira em 2011 e tal. Seria um processo para poder aplicar. Mas é lógico também, e isso Paulo Freire deixava bem claro enquanto ele era vivo, que o método dele não é uma coisa estanque que tem que ser aplicada sem discussão. O que ele falava é isso, meu método tem que ser discutido. Ele mesmo, durante a vida dele, você vê que ele vai evoluindo, vai se transformando, não vou dizer melhorando, mas ele vai, né, ampliando esses conceitos dele e tal. Hoje em dia, se você for aplicar algum método durante a educação, você não vai pegar o Paulo Freire, que morreu em 97, e falar, é isso que tem que ser. Não, o que ele propunha tem que ser discutido hoje em dia, tem que ser rediscutido novamente para você aplicar para uma sociedade que está em 2022. Né? Tem que adaptar para hoje. Você tem que casar com o mundo de hoje, também, né? né? O mundo de hoje é outra coisa, né? O quê? Tá lá. Temos imagens. Esse aí é de onde? Essa daí é o retorno dele Freire. é do Paulo Freire, né? É o retorno dele para o Brasil em 1979, o desenho é da Renata Nolasco. Retorno pro Brasil? Deixa eu Ele perguntar, estava esse- exilado? Ele ficou 16 anos no exílio, né? E voltou pro Brasil em 1979. Então ele sai em 64 e vai voltar em 79, final da década de 70. Essas edições do Paulo Freire e do Marighella não tem nada fictício, né? Não Criado. tem. Não, assim... Não, os diálogos... não, tudo bem. Assim, Não. todo o conteúdo é real Sim. e os diálogos... Então eu queria que fosse fotos fotos Cartas reais. transcritas. Não, mas assim, as falas dele são retiradas as falas do Marighella eu retirei as falas dele no quadrinho eu retirei dos escritos dele e as falas do Paulo Freire eu retirei dos escritos dele. Então as falas dele são coisas que eles disseram, né? Não inventei as falas. E aí você colocou em contexto da história. Isso. Entendi. Daí dentro do contexto da história, aquilo ali que vocês exibiram da entrevista dele, sim, aquilo lá é uma entrevista que ele deu e eu só transcrevi a entrevista que ele deu quando ele voltou ao Brasil, né? Mas toda a fala dele no quadrinho é trabalhar. É lógico que algumas lacunas você preenche Tem com alguma licença originalidade. poética Sim, na parada. tem. Mas a gente tentou fazer assim, no quadrinho, nada que tem ali você vai dizer assim, isso aqui, da onde você tirou isso aqui? Não está em lugar nenhum. De algum lugar eu tirei. Mas a forma que a gente usou para contar foi aí a forma que a gente trabalhou a nossa criatividade, tentou fazer uma coisa original. Não é uma biografia documental sobre Paulo Freire. Ele morreu quando? Ele morreu... Em 1997. Caraca, faz tempo, já achei que era mais... Ele era badalado antes de morrer ou ele ficou... Porque eu tenho a impressão que ele ficou mais badalado depois ou não? Não, ele já... Somente quando ele volta para o Brasil na década de 80, né, e em 1990 ele vai ser secretário de Educação no município de São Paulo, convidado pela Luiz Irundina. 90? Isso, 90. Ele já era atacado, já tinha editoriais nas revistas contra ele, coisas a favor dele. Então, na época, assim, né, principalmente quando ele retorna para o Brasil nessa década de 80 e 90, ele era uma figura já muito discutida aqui. Só que hoje em dia há eu não sei comparar com a época, né? Mas hoje em dia tem uma polêmica muito grande em cima do nome dele, que você não pode nem mencionar o nome dele. Talvez ele tenha sido meio bode expiatório dos nossos números não tão bons na educação. Eu não sei se ele foi bode expiatório ou se usam o nosso resultado da educação para desconstruir a figura dele, entendeu? Acho que o processo seria outro. Não porque a educação não é ruim por causa do Paulo Freire. O Paulo Freire é ruim porque olha como está a nossa educação. Entendeu? Acho que a relação é essa. Em outros países foi aplicado os conhecimentos dele? Sim, assim, a gente conta uma das histórias dele que ele participou do processo de reconstrução dos países africanos pós a independência da colonização portuguesa. Então ele foi chamado por esses países para discutir assim, a política educacional e a reconstrução desses países e tal. Então, para você ter uma ideia, ele é a terceira figura mais citada, referenciada em trabalhos acadêmicos da língua inglesa no mundo. A Pedagogia do Oprimido, que é
a principal obra dele está entre as obras mais referenciadas em trabalhos acadêmicos sobre educação no mundo. Então ele Tá entre as obras mais... qual a palavra que você usou? referenciadas em trabalho acadêmico. As pessoas, Então, ele é um tá. dos 3, ele pode ser um dos 3 pensadores de educação do mundo mais citado, né? Esse trabalho foi em Isso não quer dizer que literatura brasileira. necessariamente que é citado de uma forma boa. A pessoa pode estar citando justamente porque tem controvérsia ou tem um... Não, também, né? mas ele, assim, ele é o brasileiro mais homenageado do Sim. mundo lá fora. Aham. Entendeu? Então, assim, tem sim mesmo? um grande É respeito mesmo? por ele. Só que, assim, o que ele já dizia na época e o que não acontece hoje, alguém falar assim, eu aplico o método Paulo Freire. Porque não existe um método Paulo Freire. O que existe era o Paulo Freire sobre a educação, sobre a discussão da função da educação. Louco. Então, os países que leem e estão discutindo Paulo Freire estão discutindo qual é a educação e a função da educação. Não vai ser a mesma aqui no Brasil. O método não vai funcionar aqui no Brasil ou na Espanha. Não existe assim, uma forma que o Paulo Freire fala, a educação é isso, usa essa forma. Não era isso. Cara, a gente podia fazer um episódio só sobre Paulo Freire, um episódio só sobre Marighella, cada tópico Será seu que se a aqui. gente trouxer as pessoas certas, a gente não consegue invocar o Paulo Freire? Gatito, Você tá querendo fazer um crossover com tudo que eu escrevi? Entendeu? exatamente. Junta Gigante. Crowley, Paulo Freire, Marighella. Caralho, tu é bom mesmo, cara. Quando que tem show? Traz todo mundo. Obrigado, Quando gente. que tem show que a gente já assistiu? Assista aí meus shows, Mark Campbell no teatro. Fica na rede. Mas não divulga isso não, vamos escrever primeiro. Vamos escrever. Vamos no show dele ao vivo no teatro invocar. Vamos fazer A no figura teatro? de Paulo Vamos, Freire. eu vou lá te ajudar. Eu assistente de palco, eu mato a Tem que galinha. chamar o Mr. Crowley, né? Pra fazer O Mr. Claudio, a gente chama ele também. Invoca Chama ele o Paulo primeiro. Freire, ele Pronto, essa bota invoca ele ele primeiro. primeiro. Depois, a famosa se ele mesa, vier, a mesa gente branca. invoca todo mundo. A Mas gente faz a famosa mesa branca redonda, né? Vai, e daqui tu vai pra onde? Então, esse daí é o trabalho que a gente está lançando agora, Tá. mas estou levando para a CCXP. Agora tem o spoiler, novidade. Os spoilers. A CCXP que acontece... Dia Não sei se- 1º, 1, 2, 3 e 4. Isso, não sei se a gente vai sair antes Eu ou vou. não, esse programa. a gente pode fazer A gente que vai saia. sair daqui antes. A gente vai sair antes. Não, hoje é 27, vai dia 1º? Talvez não. Vai Começa estar no dia ar aqui 30 e ainda. vai de 1º a dia 4, né? Até o dia 4 talvez. Que é domingo. Né? Tá. E aí lá você vai estar fazendo o quê nessa Então, CCXP? lá, além de levar esses quadrinhos que Boa. eu mostrei aqui, Dá autógrafo, dar pessoal. autógrafo, Receber carinhos, massagem, receber carinhos, beijo. massagens, abraços, fazer selfie com a legião de fãs. Entendeu? Nossa, vai lá dentro. Eu vou lançar lá mais 3 obras, que é a coletânea 10 Maneiras de Morrer, que a gente já falou aqui, que reúne os ex-alunos do curso do Rafael, né? Boa, tá. Vou lançar a Estranho Brasil Colonial, que é a minha estreia na literatura. Aí, E vou lançar também Retratos Brutos, que é um quadrinho que eu fiz com o Tom Albuquerque, as cores do Emanuel Merlotti. E é um western contemporâneo de 24 páginas, que se passa numa cidade pequena qualquer do interior de São Paulo. Né? pô, tu virou especialista, tá nessa, né? Tuas obras, me corrija se eu estiver errado, são todas meio que baseadas em pontos históricos e a partir dali tu sai a partir de fatos reais, de acontecimentos históricos. Essas futuras aí também. Não, assim, essas que eu mostrei aqui, sim, foram em pesquisas, né? Tanto Fernando Pessoa, quanto aquela da Segunda Guerra, e Marighella e Paulo Freire. Mas já Retratos Brutos é uma história fictícia, Ah, tá. né? Ali eu uso personagens assim, eu me inspirei em personagens que eu conheci, em figuras que eu conheci na minha cidade, da minha vida. O personagem principal, ele foi criado, isso foi um projeto de 2019 que foi elaborado dentro de um curso do Rafael Fernandes, né? Esse quadrinho vem de lá. Então lá, tipo assim, um dos métodos era para criar um personagem, mistura 2 figuras. Misturei o Rock Balboa com meu tio João Rural. E Boa. daí deu o personagem máximo, que é o protagonista de Retratos Brutos, né? Maneiro. E ele é um assim, ele era uma pessoa que ele tinha um temperamento mais irascível e tal, mas ele era um Mais o fotógrafo. quê? Irascível, assim, uma pessoa mais irritadiça e tal, vou né? anotar aqui. Irascível. É. nossa. Nunca vai usar. Isso, que é Olha isso que aí. tá. Que é isso que tá na É esse tela. aí que é teu tio com o Rock Balboa? Não, daí o personagem a imagem já não é inspirada nele, né? Tá. Mas daí eu usei assim, a inspiração com ele e tal. Ele é um fotógrafo de uma pequena cidade Uma pegada meio Clint do Eastwood. interior do país. Ficou meio essa pegada.
E daí o sobrinho dele é morto lá, é assassinado. E a polícia, ninguém quer fazer nada e tal. E daí o cara ele acabou de ter uma pressão alta lá, foi internada. E a médica fala pra ele, ó, se você tiver estresse na sua vida, você vai ter um AVC e você vai morrer. E ele vê que ninguém tá fazendo nada pra vingar a morte ou investigar a morte do sobrinho dele. Ele resolve ir tomar as providências com as próprias mãos. Então, assim, é um western contemporâneo, uma história de vingança, né? Normal no interior. Britânia já tem aqui, Osmar? Deu time aqui? Anticoncepcional. Tá ligado? Vai tomar remédio? Pô, que legal. Então é um western, assim, é bastante vingança, fúria, é uma história bastante pesada. E foi uma história, assim, que a escrita dela fluiu, porque apesar da história ser fictícia, as pessoas que eu coloquei ali, tanto ele quanto outros personagens, eu resolvi me inspirar como exercício desse curso em pessoas que eu conhecia. Então os diálogos deles saíram de forma fáceis, né? E é uma história assim, que me emociona ler a história, porque eu escuto os personagens falando e falo, nossa, conheço esses caras que estão falando aqui. Então, Louco. Foda. é. Bom, esse foi o papo com o Rogério Faria, aqui, editor da Draco. Valeu, Pra Rogerião. gente esses trabalhos Valeu. muito bons, obrigado por ter maravilhosos. Só sucesso aqui, né? Aqui é só sucesso. Só sucesso de invocação. Agora eu quero você quer invocar. Eu não fui Foi invocar. invocado, né? Tem rede social pra divulgar? Tem, o meu Instagram é Rogério Olha Faria aí. BR. Tá aí, ó. Né? Tem uma página também, é rogériofaria.com. Você pode tirar foto da sua cara, hein? Ah, e a campanha de divulgação do Paulo Freire, cara. Tá. E quando aparece a tua cara, as pessoas... Chama mais as pessoas do que não aparecer a tua É cara. mesmo? Mas é Eu não claro. gosto não de colocar minha cara, mas Quando, tá lá. quando o Osmar põe a cara dele, não chama ninguém, cara. Ninguém, cara. Impressionante. Até diminui um pouco o número de seguidores. Muito bacana, É, galera. eu Então, chamo umas 20 pessoas a mais quando eu ponho minha cara. Essa é minha mãe, sigam minha o tia. Rogério Faria BR e acompanhem o lançamento aqui pra você entender, aprender um pouco mais da vida de Paulo Freire. Boa. Muito bom, galera, muito bom. Sigam também o Contrapartida nas redes sociais, @Contrapartida. Já vai aparecer, o Catito não esperava. Aqui, ó, @Contrapartida. Sigam a gente para ver a nossa agenda e os convidados que já passaram por aqui. Não esqueça também de seguir nossos perfis das redes pessoais nossas, @Osmarcampbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira, se quiserem mandar pra gente sugestões de convidados e temas pra gente conversar aqui. É, pra... 15 minutos para invocar. se quiserem participar do ritual, mandem aí. Vamos marcar uma Vamos marcar Uma uma... invocação. invocaçãozinha, invocação do mal. Manda uma mecha de cabelo, né? Exatamente, gente. Um de gato, essas coisas tudo. Ó, muito obrigado, produtora Pé de Pano Produções. Valeu, Catito, pelo espaço para poder gravarmos nossos episódios. E as editoras também, patrocinadoras do projeto. Devir, precisamente, MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Bestmark Distribuidora. Obrigado, empresas que apoiam a produção de conteúdo nacional. Esse foi o Contrapartida de hoje. Estamos aqui toda segunda, sexta, 2 da tarde, com episódios inéditos e bate-papos muito bons com vários convidados aí, não só do mercado de jogos de tabuleiro, mas também do mercado nerd ao redor, né? A gente fala aqui, ó, livro, quadrinho, o que vier aqui, Quadrinho, a gente troca ideia, amigão. Até xadrez já falamos. Já Xadrez falamos não, de falamos de aquele pôquer. Poker, falamos daquele jogo... Mahjong. Mahjong, que eu não sei... Mahjong, lembro, Mahjong. nunca dei agora o nome. Maravilha. A gente ficou de aprender Mahjong e não aprendeu, né? Não aprendemos nada. Vai ficar mais pra frente. Você vai aprender com a gente nos próximos episódios. Beleza. Esse foi o Valeu, nosso Rogerião programa de hoje. Faria. Valeu, obrigado. Obrigado, Obrigado. Rogério. Valeu, galera. Até mais. Beijo.